Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs que estão aqui acompanhando a nossa transmissão do Cenáculo Jovem. Dou boa noite ao Padre Rafael, que está aqui conosco hoje. E enquanto vocês vão entrando, os espectadores vão entrando na transmissão, vamos invocar a presença de Cristo, a presença de Maria Santíssima, rezando. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, nós vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rainha do céu, soberana dos anjos, recebestes de Deus o poder e a missão de pisar na cabeça do mal, e por isso rogamos a vós, envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, e o nosso tema de hoje é sobre o machismo. Na semana passada nós falamos sobre o que o feminismo não é. Hoje estaremos falando sobre o machismo. Eu começo então abordando uma questão muito importante, que é a necessidade do homem retornar à sua raiz. Nós vivemos em um mundo atual em que as pessoas são bombardeadas por ideologias de todos os lados, sejam as mulheres, com o feminismo que nós falamos na semana passada, ou com o machismo.
que deturpa a natureza do homem, assim como o feminismo deturpa a natureza da mulher. Eu começo então pedindo uma palavra do Padre Rafael acerca de algumas passagens bíblicas que geram muita polêmica. Inclusive, essas pessoas que abraçam as ideologias acusam a igreja desde os primórdios de ser machista, por passagens em que há a evidência que a mulher deve ser submissa ao homem, e as ideologias distorcem a realidade dessas passagens. Então, eu começo pedindo uma palavrinha do Padre Rafael. Certo. Então, antes de entrarmos na Sagrada Escritura, caríssimos irmãos, eu acho necessário que nós compreendamos o sentido do machismo em si. É importante que nós olhemos para a história para compreender o discurso. Os movimentos feministas acusam a estrutura patriarcal, burguesa, de criar para si uma forma de vida no qual as mulheres são menosprezadas. E aí, este menosprezo das mulheres se cria um conceito chamado machismo, que os homens então viviam ou buscavam viver uma superioridade frente às mulheres. Percebam, filhos, que é interessante nós olharmos este conceito de machismo. Por quê? O discurso feminista busca igualar o homem da mulher a todo tempo, certo? E isso é uma grande mentira, já começa o erro por aí. A mulher é diferente do homem no sentido biológico, no sentido intelectual, no sentido afetivo, no sentido corporal, no sentido relacional. A mulher diverge do homem em vários sentidos. Vou dar um exemplo até um pouco simples demais, mas nos facilita compreender. Há um desejo de igualar todas as profissões. Então a mulher tem que exercer a mesma atividade que o homem. Certo. Uma mulher tem que ser pedreiro também. Percebam, filhos, que vamos entrar nesse discurso igualitário para perceber as particularidades de cada um. Uma mulher pedreiro é possível? Não vou dizer que não. Talvez seja até mais caprichosa e mais limpa do que muito pedreiro porco por aí. Mas a questão biológica favorece muito. A mulher não tem a força que um corpo masculino tem. Nós sabemos que uma mulher que carrega muito peso, na idade avançada, a bexiga dela pode ceder, porque ela forçou muito os músculos durante toda a vida. Então o corpo feminino ele possui algumas particularidades que o masculino não tem. Por isso que algumas profissões, alguns trabalhos são próprios do homem, porque a condição física favorece o homem a um esforço maior do que a mulher. Assim nós podemos olhar no campo emocional. A mulher é mais emotiva do que o homem. De forma biológica nós estamos falando. Isso não é fé, isso é ciência. O corpo do homem, os músculos são mais fechados. Então é um corpo mais resistente, mais forte. O corpo feminino não, é um corpo mais delicado. E nós sabemos que principalmente na região do útero, a mulher tem algumas proteções especiais que o homem não tem. Então isso torna mais frágil. Então percebam, no campo biológico, a mulher afetivamente ela é diferente do homem. A mulher por si só. Nós temos umas mulheres que dirigem caminhão meio machão, mas mesmo assim, as mulheres afetivamente elas são diferentes do homem. Por quê? Está ligado também à capacidade biológica de ser mãe, de dar continuidade à espécie, de criar, de ter essa proximidade com os filhos. Então, no campo afetivo também, a mulher é diferente do homem. O que eu quero dizer para vocês é assim, que o movimento feminista do século XIX, que buscava uma igualdade entre homem e mulher, já no campo da ciência nós podemos perceber que não existe essa igualdade. Não estou dizendo que o homem é melhor do que a mulher ou a mulher é melhor do que o homem, nada disso. Porque quando nós lemos no Gênesis, Deus criou a mulher para quê? Para completar a criação, completar o homem. Então a mulher com as suas particularidades e o homem com as suas particularidades são incompletos.
Quando se unem, eles completam em si a obra que Deus realiza. Então esse discurso de que homem e mulher tem que ser igual é mentira, porque a própria ciência nos ensina que homem e mulher são diferentes. Outra coisa, homem e mulher não é uma construção biológica, é uma construção psicológica ou emocional, ou é uma ideologia de gênero. Nós nascemos e a sexualidade nós escolhemos. Isso é mentira também. É mentira porque ainda no campo científico, um bebê do sexo masculino reage a alguns estímulos de forma diferente a um bebê do sexo feminino. A própria ciência nos diz isso. Percebam que até agora eu não falei de fé, eu estou falando de ciência. Não adianta eu falar com uma pessoa como dirige um carro se ela não sabe dirigir um carro. Ou seja, não adianta eu ir para uma feminista com um discurso religioso se ela não acredita em Deus. Até agora isso é ciência. Biologicamente, psicologicamente, a mulher e o homem são diferentes. Primeiro ponto. Segundo ponto, a mulher e o homem nessa diferença não devem buscar uma distanciação de um para com o outro. Não. Deus nos fez assim, para que juntos possamos levar à plenitude a obra da criação. É o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu quero refletir com vocês é que a sexualidade ela é inata ao ser. Foi aquele estímulo que eu falei. Nós nascemos homem e nascemos mulher. Porque o bebê, sendo estimulado, ele reage de forma diferente. Então, caríssimos filhos, esse discurso falacioso do machismo, ele nasce justamente com as correntes feministas. Então, tudo aquilo que busca separar esta diferença, tudo isso que busca dizer que o homem é diferente, as feministas classificam como machismo. E muitas vezes não é. É análise científica. De novo, a igualdade ou a comunhão, ela deve ser buscada entendendo que nem o sexo masculino nem o feminino possui supremacia de um frente ao outro, certo? Se nós olharmos um bom machismo ou um bom discurso feminista, talvez seria esse, em que as pessoas se completam. Por que há essa divisão? Eu ainda não vou responder a tua pergunta, segura aí. Por que há essa divisão? Nietzsche, no final do século XIX, vai escrever 2 livros famosos. O primeiro se chama Ecce Homo, Eis o Homem, e o segundo se chama Para Além do Bem e do Mal. Percebam que Nietzsche vai apresentar nesses 2 livros um conceito que nós chamamos de vontade de rebanho. E ele vai dizer que a fé, Nietzsche vinha de tradição protestante, a fé luterana, mas a fé católica também, ela fazia com que o homem vivesse como um rebanho. E este ato de viver como um rebanho, como ovelha, impedia o homem de ser livre. Percebam, queridos filhos, que esse discurso de liberdade foi um grande influenciador para as ideologias que nascem de forma posterior. Ok? Então agora o homem livre das amarras religiosas, o homem livre da tradição europeia, o homem livre da tradição familiar, ele desenha para si um novo caminho. Por isso, além do bem e do mal, não existe bem e mal. O que existe é a vontade humana. Ok? Então, nessa ideia de liberdade, criou-se essas ideologias, onde um grupo tem que ser maior do que o outro, porque o grupo tem que ser feliz. Eu tenho que buscar a minha felicidade. Então eu busco uma falsa liberdade para me sobressair frente ao outro, a outra pessoa. Ok? Agora sim, nesta crítica de Nietzsche do além do bem e do mal, nós encontramos justamente a crítica da moral cristã. E aí nós entramos na ideia da Sagrada Escritura. Porque nós encontramos em algumas cartas de Paulo de que as mulheres têm que ser submissas ao homem, por exemplo. Nós encontramos que na criação, Deus fez a mulher para completar o homem. Se nós olharmos nesta visão de hoje, do século 21, nós podemos falar, nossa, que visão machista, que visão egoísta.
Mas percebam que, antes de tudo, a Bíblia ela é um livro escrito num período histórico. E nós devemos analisar este período histórico, ok? Depois nós devemos olhar a ideia de submissão, não apenas relacionado à mulher. O que Paulo está fazendo no discurso dele? Ele está falando da igreja e usa a família como exemplo. Porque ele fala que as esposas têm que ser submissas ao marido e o marido tem que amar a esposa. Certo? É esta a relação da igreja com Cristo. A igreja tem que ser submissa a Cristo e Cristo tem que amar a igreja. A submissão aqui não está no sentido de escravidão. A submissão está no sentido de serviço, de obediência. A igreja deve ser obediente a Cristo. Assim como no matrimônio, o marido e a mulher têm que ter esta obediência, esta comunhão. A igreja não pode caminhar para um lado e Cristo para o outro. Dizia o meu querido professor Francisco Catão, que hoje faz 7 dias que partiu desta vida, aos 93 anos, que muitas vezes nós falamos da igreja como se ela não fosse de Cristo. Nós falamos do direito canônico, falamos da liturgia, sempre desassociado com o mistério de Deus. Ele dizia, antes de tudo, antes dos livros, dos direitos, antes de tudo, a igreja é o corpo de Cristo. E ela, como esposa do Santíssimo Salvador, ela vive este mistério da comunhão. Expresso aonde? Na liturgia. A liturgia não existe por si só, ela é a expressão do amor filial a Deus. O que eu quero dizer a vocês é isso, que na Sagrada Escritura nós encontramos esse termo submissão relacionado a uma visão eclesial, não própria do matrimônio. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, a submissão ela é necessária no sentido de comunhão. O que Paulo está dizendo às mulheres não é submissão no sentido negativo. Ele está dizendo às esposas, vivam a comunhão com seu marido. E está dizendo aos maridos, amem as vossas esposas. Percebam, a submissão é saber renunciar um pouco de si para viver bem, para viver com o outro. É esse o sentido do escrito paulino. Na Sagrada Escritura, é claro, nós encontramos vários elementos, como a impureza, a pureza, que era própria da mulher, tinha que fazer rituais de purificação no templo, por causa do contato com o sangue, mas é a tradição de um povo, é a história de um povo, ok? Não são sinais de machismo ou feminismo, mas é uma interpretação bíblica da realidade da história daquele período. No que se refere à submissão, nós encontramos aqui algo que o nosso irmão nos trouxe. O termo submissão na carta aos Efésios não significa obediência irrestrita, servidão, inferioridade, certo? Não é esse o sentido que ele está dizendo. Porque perceba, ele está relacionando a igreja. A submissão da igreja a Cristo é comunhão, comúnio, um único coração, uma única missão. Então o marido e a mulher não podem caminhar cada um para um lado. Deve ter esta submissão, esta comunhão, certo? Tem que ser ordenado a vida deles. O Papa Leão XIII, na encíclica Arcanum Divinae Sapientiae, de 1880, recorda que o marido é o chefe da família. Não no sentido de chefe, caríssimos filhos, como nós entendemos numa empresa. Mas o marido é aquele sentido de chefe do qual ele é responsável pela sua família. Ele é aquele que deve ajudar e cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Lembra o sentido biológico que eu falei no início? O marido biologicamente deveria ser mais forte do que a mulher. É a constituição nossa física. O homem, ele tem, no seu corpo, ele é mais forte do que a mulher. Ele tem que ocupar este cargo de condução. Ele protege a família. E ele continua. O marido tem a missão de ser um chefe servidor, assim como Jesus veio para servir. Ok? Olha que bonito, em 1880, século XIX. Papa Pio XI recorda que a submissão da esposa não obriga a satisfazer todas as vontades do marido. Percebam? Não é uma submissão cega do qual nos fala a carta. É o sentido de comunhão, comúnio. Papa Leão XIII vai dizer que sem a caridade cristã, o homem não é a cabeça da família, mas um tirano.
Ok? Então, o que é a caridade? A palavra caridade, caritas, cordis, vem da raiz do coração. A caridade é o amor. Sem o amor familiar não há comunhão, não há submissão, não há vida. E o Papa Bento XVI vai explicar que a passagem ela deve ser relativizada, pois o apóstolo São Paulo se referia a uma situação específica e localizada. Jamais deve ter como peso ou uma regra evangélica universal. É a realidade de um povo, né? É isso que eu falei do contexto histórico. Olhar para o texto a partir da história. Perfeito, Padre. É importante complementar também que muito do que nós sofremos hoje em dia, tudo, né, é consequência do pecado original. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16, há a seguinte frase: sentir-te-ás atraída para o teu marido e ele te dominará. Aqui está se referindo a Eva, né? São João Paulo II, ele explica que esse domínio no livro de Gênesis, ele indica uma perturbação e uma perca de estabilidade e de igualdade fundamental entre o homem e a mulher. Mas quando fala-se nessa igualdade fundamental, é a complementariedade entre o homem e a mulher, né? E o cristianismo jamais foi conivente com essa desigualdade. Tanto é que São Paulo ele prega que a mulher deve ser submissa ao marido, mas também prega que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou e morreu pela igreja, né? O Papa Francisco também, na sua audiência geral, no dia 15 de abril de 2015, destacou o seguinte: é necessário dar novo vigor a esse ensinamento da igreja, né? Sobre como o homem e a mulher devem ter essa igualdade, para anular os efeitos de certas ideologias que visam cancelar a complementariedade dos sexos. Ou seja, é o que nós temos hoje em dia, querendo jogar o homem contra a mulher contra o homem, e nós não vamos conseguir atingir um casamento santo, uma realidade de casamentos santos, se as mulheres se voltarem contra os homens, se os homens voltarem contra as mulheres, né? E agora, uma coisa muito importante também que deve ser citada, é uma realidade que acontece em muitos lares, que inclusive foi denunciada pelo Papa João Paulo II na exortação apostólica Familiares Consortio. O Papa João Paulo II, na época, ele denunciou que em muitos lares existe, de fato, um abuso masculino, né, em que os maridos humilham as suas mulheres e inibem o desenvolvimento de relações familiares sadias. É fato, né, padre, é fato que muitos homens, eles tratam as suas mulheres de uma maneira completamente incorreta, até dando brecha para que as mulheres corram atrás de ideologias anticristãs, como o feminismo. Um exemplo que eu posso dar aqui: quando um marido não respeita a sua esposa no matrimônio, não está aberto à vida e obriga a sua esposa, por exemplo, a utilizar anticoncepcional, torna-se muito difícil você cobrar da mulher uma posição completamente anti o uso de anticoncepcionais, anti-aborto, se ela estiver dentro de casa um homem que faz um verdadeiro terrorismo psicológico. Então, é isso que São João Paulo II denunciou nesta exortação apostólica. Então, há sim o abuso de muitos homens para que com as mulheres, e por isso que, mais do que nunca, é necessário que entendamos que o homem deve se apoiar na mulher e a mulher deve se apoiar no homem, né? Para que façamos diferente do que foi feito desde o pecado original. Som. Agora sim. Essa ideia, inclusive, né, como eu estava citando, de querer jogar classe contra classe,
é tipicamente marxista, não é, padre? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho justamente sobre isso, sobre essa realidade que nós temos hoje em dia de criar-se ideologias jogando as pessoas umas contra as outras e acabam gerando também outras ideologias, é um efeito cascata. Ok. Então, só para seguirmos assim, darmos uma continuidade no pensamento, meu povo. Então, olha, o conceito machismo vai nascer do feminismo, certo? O feminismo, ele busca não uma igualdade, mas ele busca, pelo contrário, uma supervalorização da figura feminina frente à masculina. A compreensão da igreja, a igreja não é a favor nem do machismo, nem do feminismo. A igreja compreende que a mulher e o homem foram feitos como obra de Deus e ambos possuem as suas particularidades e se complementam, certo? E nós só chegaremos à perfeição da caridade quando o homem e a mulher assumir de fato essa missão. A igreja também compreende que no matrimônio onde o marido bate na esposa ou o marido trai a esposa, esse matrimônio ele possui causa para invalidade, ou seja, não existe matrimônio. Pelo Cânon 1095, o núcleo do matrimônio é o amor. Então, se o marido agride a esposa ou trai a esposa, não há o matrimônio. São João Paulo II, na Familiares Consórcio, já vinha denunciando esse abuso do homem frente à mulher. Ok? Isso não é machismo, não é feminismo, isso é falta de caráter. Ok? Não é ideologia, é um coração ruim, desviado, longe de Deus. E a igreja sempre denunciou esta realidade, certo? Então, o Papa foi a favor das mulheres. Não, o Papa é a favor da vida. A igreja é a favor da vida. E da vida em plenitude. Porque Cristo veio nos trazer a vida em plenitude. Isso que o Roger me perguntou é interessante. Porque, assim, toda ideologia que nasce depois do século XIX para cá, ela vem com fumos herésios, nós falamos, cheiro de heresia. Por que cheiro de heresia? Porque do século XIX, que é o século das luzes, que os historiadores tanto falam, mas é o século que mais matou pessoas por causa da ideologia, muito mais do que o período das trevas, que é o período medieval. Esse século das luzes, principalmente na França, surge com 3 ideais: igualité, fraternité e liberté. Liberdade, igualdade e fraternidade. Percebam que a liberdade, a igualdade e a fraternidade da tradição francesa é uma liberdade das amarras religiosas, da vontade de rebanho, como diz Nietzsche. A igualdade é uma igualdade com cunho social político, marxismo, tá? Comunismo, que vai nascer aí depois. E a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Fraternitas, um só povo, um só rebanho, mas não conduzido agora por Deus nem pela fé, conduzido pela razão e pelo Estado. Todas as ideologias que nascem dessa igualdade, fraternidade e liberdade, ela vem com um cunho anticlerical. Porque, percebam, a igreja desde o século I até o século XIX, ela está presente no mundo. E não está presente no mundo fechado. A igreja está presente no mundo e, por vezes, a igreja está coordenando, está à frente. Quando a França se coloca nesse sentido separado da igreja, ela se torna anticlerical. Diz que a igreja não tem mais nada a dizer ao mundo. As ideologias vão nascer com esse contexto. Todas elas. O feminismo vai dizer o quê? Que a religião aprisiona. O machismo, a ideia de machismo vai falar o quê? Que a própria religião favorece os homens a exercer o patriarcado dentro do lar. Então percebam que o cunho anticlerical das ideologias está pautado justamente no sistema de Estado que a França assume com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, depois mais à frente, e toda a Europa vai abraçando. Então todas as ideologias do século XIX para cá são ideologias que ferem a fé cristã. O segundo ponto é que nós percebemos que do século XX para cá, da década de 60, 70 subindo, elas se perdem, as próprias ideologias se perdem. Sai do contexto anticlerical e entra no contexto individual. Nós encontramos essa análise, por exemplo, em Luc Ferry, que é um filósofo francês,
que ele vai dizer que o homem, com o avanço da tecnologia, deixa de buscar o anticlericalismo e agora busca o quê? O prazer de si, é o hedonismo. Então as ideologias que nascem hoje, ela vem pautada na minha alegria, na minha vontade de viver, no meu prazer. Então eu sou uma sociedade que fala de feminismo, mas ao mesmo tempo eu crio um filme 50 tons de cinza, onde é um homem que espanca uma mulher e tem um alto índice de bilheteria. Então percebam, a busca do prazer pelo sexo nos 50 tons de cinza fala mais alto do que a ideologia feminista, que é tentar salvar a mulher da garra dos homens. Então, eu sou feminista, mas no carnaval eu ando com os peitos para fora, passando na mão de um e do outro como se eu fosse um objeto. Por quê? O feminismo deixa de ser uma coisa social e se torna o quê? Um discurso individual. Então eu sou feminista quando me convém, mas quando eu quero o prazer do meu corpo, eu deixo de ser feminista e eu faço o que eu quero. Aí nós tiramos o feminismo e entramos na hipocrisia, que é o que nós vivemos. Tem-se o direito, o desejo de tirar o crucifixo do Supremo, das delegacias, porque o Estado é laico, né? É esta visão do Estado laico. Mas ao mesmo tempo eu posso infligir todas as regras para poder buscar o prazer do meu corpo. O que eu quero dizer é assim, século XIX há uma briga com a igreja. Todas as ideologias que nascem são ideologias anticristãs. Mas agora, da década de 60 para frente, com o avanço da tecnologia e da pessoa, nós encontramos que as ideologias perderam a força. Agora o que vale é a minha vontade. Assim como as fake news. As fake news, dizia um professor muito querido meu, um grande amigo, que as fake news não são mentiras. Não, mas são as minhas verdades. Quando eu posto algo lá na rede social que eu sei que é mentira, mas eu queria que fosse verdade, eu posto. Por mais que eu tenha consciência. Por quê? Porque neste tempo não existe mais uma verdade universal. Que existe a minha verdade. O hedonismo, a busca do prazer individual. Quero encaixar uma pergunta aqui? Pode, ataca, né? De quem? Da Nilza, claro. Ah, Nilza, gatinha. Nilza. Ô, minha santa, um abraço para você. Ela diz assim, ela faz um comentário e uma pergunta. Que triste nos tempos de hoje, tanta violência contra a mulher. O que leva os machistas a agirem assim? O senhor acha, como o senhor estava falando, talvez os homens tomam, por exemplo, do versículo que o irmão leu, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, eles tomam isso para se colocarem como autoritários dentro de casa, e o senhor acha que, às vezes, como as feministas até pensam, de alguma forma, pregadores ou pessoas da própria igreja não contribuem, de certa forma, para que os homens pensem dessa maneira? Ok. Nilzinha, um abraço. Começa por aí. Vamos lá. Eu acredito que a maioria das pessoas que tomam essa atitude, primeiro, elas não são religiosas, certo? Ou são extremistas. Porque assim, está mais no campo protestante ler a Bíblia ao pé da letra. Infelizmente, nós católicos não temos o costume de ler a Sagrada Escritura. São muito poucos aqueles que leem. E se eu falar aqui o versículo da carta aos Efésios, vai ter gente que vai falar, o Efésio está no Novo Testamento ou está no Antigo? Porque o nosso povo não tem muito contato. Então assim, eu acho que uma imposição religiosa, não. Começa por aí, não católica. Certo? Estou falando do nosso âmbito católico. Quando nós celebramos o matrimônio, olha o juramento, que coisa mais linda. Promete ser fiel, amar e respeitar na alegria, na doença, na saúde e na tristeza, por todos os dias da vida. Olha o que a igreja está pedindo para eles jurarem diante do altar. Então percebam que a ideia machista, ou eu vou tirar a palavra machista, eu vou colocar de agressão à mulher, ela nasce num coração sem fé. Começa por aí, porque aquele coração que é de Deus sabe que o amor é próprio do cristianismo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, no nosso âmbito religioso, não. No âmbito mais extremista, que tem alguns grupos da igreja que são assim, e mais no campo protestante, sim. Quando nós lemos a Escritura ao pé da letra, sem ter um conhecimento bom do contexto histórico, está escrito isso na Verbum Domini, na Dei Verbo,
que são encíclicas da igreja, que recomenda sempre o conhecimento histórico para interpretar o texto, há um exagero, sim, por parte daqueles que se dizem religiosos. E muitas vezes mulheres que estão junto com o marido dentro da igreja aceitam a submissão porque leram na carta aos Efésios. Então, falta de conhecimento. Como dizia Padre Zezinho, maus pastores, não estou dizendo pastor protestante, tá? Vou mudar. Maus pregadores geram fiéis débeis, tá? Então, quanto pior é o pregador, pior é o povo que escuta, ok? Então, eu vejo assim, essas duas relações, ok? O sacramento do matrimônio, o casamento na igreja, ele é belíssimo. Ali não fala em nenhum momento de submissão ou do homem agredir a mulher, pelo contrário. Mostra que eles dois sejam um. E a gente termina falando, o que Deus uniu, o homem não separe, ok? Então, a agressão da mulher, no contexto do mundo, ela pode surgir através de mais uma cultura agressiva do que propriamente de uma cultura machista. Padre, o que o senhor está falando? Eu estou falando que nós somos acostumados a ver desde pequena agressão. Seja os pais com os filhos, o marido com a mulher com o marido. Tem mulher que bate no marido, meu povo. Já atendi um caso de um marido que apanhava da mulher todo dia. E assim, o contexto de violência, ele não está apenas dentro do machismo, ele está dentro da nossa sociedade. Então a violência familiar ela é um índice gritante, porque a nossa sociedade é violenta. Consegue entender? Então não é um problema só machista, é um problema cultural. Muito bem. Não sei se respondi? Sim, você inclusive já respondeu antes de eu fazer a pergunta. O João de Maria Cardeleiro. Ele diz: Padre, a atitude de machistas e de alguns homens pode vir dos exemplos que eles veem do pai. Quando a criança vendo o pai agredindo a mãe e as tratando mal, às vezes esse exemplo as fazem assim. E não só com a mulher, mas também com os filhos. Por isso que eu falo que o contexto, vamos lá, antropologia. Quais são os 3 pilares de uma pessoa? O Estado, a fé e a família. Nesses 3 âmbitos, a pessoa se constitui enquanto ser. O que ocorre no nosso mundo hoje? Uma desvalorização da família, uma desvalorização da fé e uma falta de crença no Estado. Então o homem de hoje ele já cresce sem alicerce. E é claro, às vezes onde ele está inserido é um campo minado. Eu moro numa região onde dão droga na porta da minha casa, por exemplo. Ou os meus vizinhos vivem brigando. Ou eu crio os meus filhos no tapa. A chance deles reproduzir é muito maior, João. Não apenas por ver, mas é aquilo que nós falamos na psicologia, os traumas. Ok? Existem mecanismos de defesa. Se eu chegar perto de você e fazer assim, qual é o mecanismo de defesa do teu cérebro? É fechar os olhos. Então existem mecanismos que são involuntários. E a criança, pela constituição familiar, ela vai criando mecanismos que um dia que ela se deparar na mesma posição que o pai ou que a mãe, ela vai agir de forma igual. Às vezes como mecanismo de defesa, ela nem tem consciência do que está fazendo. Certo? Então é uma questão cultural. Não apenas o machismo enquanto imposição. Vivemos uma sociedade violenta, infelizmente. O Vladimir fala assim: o pior é que o homem nem pode reclamar que apanhou da mulher. Vem chorar pro padre. Ah, meu filho, eu falo, eu sou homem também, não vou lá não, senão eu apanho. Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor acha que esses movimentos, machismo, feminismo, tem por trás algo espiritual ou é somente, como o senhor falou, é o egoísmo da pessoa? Porque às vezes a gente joga todos os nossos pecados, coloca a culpa no demônio, né? Que é o demônio que age, mas às vezes não, às vezes é do próprio ser humano, egoísmo que vem do próprio ser humano. O senhor acha que esses movimentos têm por trás algo espiritual ou é somente humano? Nós devemos entender assim, o que se tornou a espiritualidade. A palavra espiritualidade quer dizer a vida no Espírito. E para nós cristãos é no Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Por isso que eu sou contra aquela expressão, vamos fazer um momentinho de espiritualidade. Não dá.
Ou você tem uma vida espiritual, ou você não tem. Ou você tem uma vida no espírito, ou você não tem. Então, a nossa espiritualidade cristã segue esse âmbito. Mas a sociedade colocou o quê como espiritualidade? O homem. Você pode ver, eu tenho denunciado muito nas homilias, que se criam religiões voltadas ao homem. Está com problema? Vem aqui que Deus vai resolver. Houve uma inversão de valores. Então o homem criou para si uma religião onde até um Deus está a serviço dele. Então se você olhar como essa espiritualidade do mundo é válida, porque o homem está no centro. Então até um Deus, até as ideologias estão voltadas ao serviço dele. Então há uma espiritualidade do eu, não uma espiritualidade da vida no espírito. Eu digo uma espiritualidade satânica. A senhora acha que Satanás está por trás desses movimentos? É como o pai da mentira, né? O catecismo no parágrafo 27 vai dizer que todos nós temos no coração o desejo de buscar a verdade e a felicidade, ok? O que o pai da mentira faz, Satanás? Ele vem para confundir, para que nós nunca encontremos nem a felicidade nem a verdade, que é Deus. Então, se nós olharmos o homem confuso, os altos índices de suicídio, os altos índices de problemas familiares no mundo, nós podemos falar que é a obra do maligno para que o homem se afaste totalmente de Deus. Certo? Por isso que o homem vive nesse vazio, naquilo que Nietzsche ia chamar de niilismo negativo. É o vazio do ser. Interessante, padre. Enquanto você citava sobre essa realidade, né, espiritual que deve haver por trás dessas questões, eu me lembrei... São José está bem no meio do caminho, né, gente? Põe mais para trás. Pronto. Muito bem, São José. Agora sim. Eu me lembrei do que aconteceu, né? Claro que eu não estava vivo na época, né? Vai saber. Durante o pontificado do Papa Leão XIII. Não estava vivo, não. Que estava vendo toda uma realidade política de perseguição à igreja. O Papa virou praticamente prisioneiro da cidade do Vaticano naquele tempo, né? E o que ele ordenou? Que todos os sacerdotes, ao final da Santa Missa, rezassem a oração a São Miguel Arcanjo. Sim. E é uma oração bem de exorcismo mesmo, né? Então, eu fiz uma ligação entre isso. Existe, sim, uma realidade espiritual por trás de política que persegue a igreja, de ideologias. É interessante pensar nisso. É interessante observar que o pontificado de Leão XIII foi um pontificado difícil. Nós estamos ali em 1800 e pouquinho, que é a unificação da Itália. Todos os países da Itália, a maioria ali pertencia à Santa Sé, que nós chamávamos de estados pontifícios. Então há o grande golpe onde há a unificação e forma a Itália. Então os estados deixam de ser pontifícios e se tornam a Itália que nós conhecemos hoje. O palácio hoje do presidente da Itália era a casa do Papa. Então, quando há esse período da modernidade, o Papa Leão XIII se refugia no Vaticano e ele se declara prisioneiro do Vaticano, né? É aí que o Papa começa a morar no Vaticano, porque o Vaticano não é a Santa Sé. A Santa Sé é o órgão que conduz a igreja. O Vaticano é uma cidade, um país, né? Uma cidade-estado. Então, a Itália vive esse momento de liberdade, certo? A ideologia francesa chega na Itália, a unificação da Itália. Leão XIII, eu não lembro se é Leão XIII ou é o próximo Papa que o sucede, vai escrever um documento chamado... quando eu lembrar eu falo. Mas é que ele condena o modernismo. Tá? Ele condena o modernismo, e é quando faz o Index Librorum Prohibitorum, que é quando ele condena todos os modernistas escritores, justamente por causa da ideologia que nasce. Muito bem. E as ideologias também, se a gente parar para analisar, não precisa parar muito, é bem evidente. Elas quase que todas atacam a igreja, né? O feminismo, por exemplo, prega que a igreja é machista, ela não dá uma dignidade à mulher. Só que até fiz umas anotações aqui que é muito importante destacar o seguinte. Durante a Idade Média, que ficou conhecida de uma maneira muito pejorativa como Idade das Trevas, depois do Iluminismo, né, que é até o que eu comentei na semana passada, durante a Idade Média, a igreja ela foi responsável pela emancipação da mulher, ela deu dignidade à figura da mulher, até pela própria veneração da Virgem Maria, né, que é a maior entre todas as mulheres, a maior depois de Cristo. Existe uma afirmação do historiador francês Jacques Le Goff,
no qual ele afirma que a emancipação da mulher se deve à Igreja Católica na Idade Média. E se a gente parar para analisar os tempos do feudalismo, né? Nesses tempos feudais, as rainhas eram coroadas e os reis tinham o mesmo prestígio, os reis e as rainhas, né? E as abadesas, né, que eram as madres, não é? Elas usavam até o báculo que os bispos... Ainda hoje. Ainda hoje? Hoje. Então, olha, ainda hoje elas usam o báculo assim como os bispos, né? E no século XII, um monge chamado Robert de Abricel, ele fundou um mosteiro feminino e outro masculino, em um lugar chamado Fontevraud. E ele colocou esse mosteiro na autoridade de uma abadesa de apenas 22 anos chamada Petronile de Chimele. Ou seja, é claro, se estudarmos com honestidade o período da Idade Média, nós vamos ver que aquilo que as ideologias pregam hoje é uma deturpação histórica. Porque quem deu dignidade à mulher foi a Igreja Católica. E é muito simples também a gente parar para avaliar e ver que isso é verdade mesmo. Os países não cristãos, que não são países cristãos, como que a mulher é tratada nesses países? É só ver a tradição muçulmana, Então, que elas têm que usar a burca. Não critico, certo? Sim, Eu sim. respeito. Antes que venha um homem-bomba aqui, meu amigo. Já pensou? E agora que a igreja está vazia, agora que é o tempo deles virem. Mas assim, é difícil. É uma realidade complexa. Pode continuar, desculpa. sim, muito bem. Não, sobre essa parte é só isso. E eu queria agora uma palavrinha sobre você, padre, explicando até uma acusação que as ideologias fazem contra a igreja, que a igreja é machista porque não permite a ordenação de mulheres. É isso. Por quê? Bate a mama, rogai por nós. Vamos lá. Deus me livre. Não. Deus me livre, meu povo. Isso foi muito discutido ano passado no Sínodo da Amazônia. E também foi muito discutido na época do pontificado de São João Paulo II. E ele já tinha fechado esse caso, mas parece que o povo não entende. É igual o celibato clerical. Desde o concílio de Elvira, já foi falado isso daí no século VI, e o povo parece que não entende. Vamos lá. A igreja é um corpo, ok? São Paulo faz essa comparação. Nesse corpo há a cabeça e os membros. Ponto. Até aí todo mundo concorda. Esse dedo é igual a esse? Não. Esse faz falta? Não faz muito, porque o Lula foi presidente sem ele. Mas tá bom. Esse dedo faz falta? Claro que faz. No corpo faz falta. Eu estou brincando, mas eu quero dizer para vocês que tudo no corpo há um porquê, um sentido. A igreja, enquanto o corpo de Cristo, ela possui espaço para todas as pessoas, até para os homossexuais, do qual a igreja não os exclui. Pelo contrário, o catecismo da igreja nos diz que cabe ao padre, pastor de alma, acolher essas pessoas. E além de acolher, incentivar a viver a castidade que é própria de qualquer pessoa. Tem que falar, a igreja não deixa eles casarem. Não, a igreja fala que antes do matrimônio ninguém pode ter relação sexual. A castidade é própria a todos nós. Já que eles não vão casar ou constituir uma família, que eles vivam a castidade. Mas não é isso que eu queria dizer. Eu quero dizer que no corpo existe espaço para todas as pessoas. Nós somos um corpo, porém cada membro é diferente, certo? E cada membro neste corpo tem a sua função. Agora eu vou dizer para vocês o sentido teológico. Cristo, passando pelo mundo, chamou 12 homens para segui-lo, ok? E a igreja seguiu essa tradição de chamar homens ao serviço, certo? A diaconia foram homens, lá da comunidade dos Atos dos Apóstolos. Nós vemos que os primeiros diáconos da igreja são homens. Houve diaconisas? Pode ser que tenha existido, alguns historiadores afirmam que sim, porém as diaconisas não tinham o mesmo caráter, tá? Caráter no sentido teológico, no sentido canônico, que os homens. Porque houve diaconisas no período da igreja que se haviam batizados de pessoas adultas. Então, para evitar o constrangimento, já que eram batizados de forma nua,
Então houve diaconisas que auxiliavam o batizado só de mulheres. Ok? E depois nós sabemos que o batismo é o sacramento que pode ser ministrado por todos os cristãos. Enfim, Cristo, quando veio ao mundo, chama 12 homens para segui-lo. Havia mulheres no seu grupo? Sim. Mas na ceia, os apóstolos estavam reunidos. Na ceia, quando Cristo fala, fazei isto em memória de mim, ele está dizendo aquele colégio apostólico, aqueles homens. Quando Jesus fala lá em Mateus 28, ide para Galileia que eu estarei lá esperando. E quando eles vão a Galileia, ele está lá, são os apóstolos que estão ali, vivendo esse mistério. Então a igreja ordena homens porque Cristo chamou homens, porém a igreja nunca excluiu as mulheres desse mistério. Pelo contrário, a igreja é a maior instituição de caridade do mundo. Nenhum outro país, nenhuma outra religião faz tanto como a igreja católica. Quem faz isso? Não são os padres, são as freiras. A vida religiosa feminina e masculina, os irmãos e as irmãs, eles dão vida ao trabalho missionário da igreja. O sacerdote, agora eu falo como padre, meu povo, infelizmente ficou muito preso aos sacramentos. Eu falo para vocês, eu não tenho 1 ano de padre, mas o sacerdócio me consome o tempo inteiro. Aquele que eu era, Rafael, antes de ser padre, aquele gordinho bonitinho, continuou gordinho, continuou bonitinho, mas aquele Rafael que batia papo, que tinha tempo de visitar as pessoas, que tinha tempo de tomar um café, de conversar, de levar uma palavra amiga, de ajudar com uma cesta básica, não tem tempo hoje mais. Porque o meu sacerdócio, meu povo, me consome de tal forma que é um doente aqui, é um hospital que eu tenho que ir, é um defunto, e vai, batiza um e casa outro, e a vida vai indo, a gente nem vê passar. Ontem, por exemplo, eu cheguei em casa, era 11h30 da noite, mesmo com pandemia, certo? Saí cedo de casa, cheguei tarde. O que eu quero dizer para vocês é assim, que o sacerdócio foi entregue por Cristo a um colégio apostólico, a homens, certo? Porém, a missão de Cristo se estende a toda a igreja. Lembra aquilo que eu falei que o feminismo quer fazer? Igualar? Não existe igualdade nesse sentido, porque o sacramento foi confiado aos apóstolos, certo? Porém, as mulheres participam do mistério da igreja, tem espaço para elas. É só você olhar nas nossas comunidades, as maiores lideranças são mulheres, certo? As mulheres realmente elas têm uma missão de mãe. Por isso que as freiras fazem tanta caridade. Elas são as mães na igreja, que cuidam dos seus filhos. E o padre acompanha em alguns momentos da vida. Nascimento, casamento e na hora que vai morrer, a unção dos enfermos. Tudo bem, não é mais extrema unção, mas tem esse sentido. Deu para entender? Não é sentido de machismo, até porque a igreja existe antes desse conceito. É porque Cristo confiou o sacerdócio a alguns homens. Agora, respostas rápidas que a gente está terminando nosso tempo. O senhor falou que antigamente era algo cultural, da cultura daquele tempo, né? Mas assim, tem algum motivo por que as mulheres eram, não sei se o senhor vai saber responder, mas por que as mulheres eram consideradas impuras, indignas? Eu sei que é algo cultural, mas de onde surgiu isso? Por que a mulher era tão diminuída? Só para fazer um comparativo, eu me preocupo com hoje. É rapidinho. Porque assim, que cultura nós temos hoje? A feminilização do homem. Meu povo, como é difícil comprar calça. Vocês não têm ideia. E não é porque eu sou gordo não, é porque as calças dos homens hoje tá pior do que aquelas leggings. Então esse discurso feminista, ele influencia até na forma, não tem calça larga, meu povo. Por quê? Há uma feminilização do homem. Então, eu acho que daqui a uns anos, a gente vai ter que fazer uma masculinização do homem, para ver se ele vira homem. Dizia o nosso professor Padre José Eduardo, que muitos casamentos acabam, porque a mulher quer ter um marido em casa, não quer ter um irmão, ou uma irmã, né? E aí você vê que hoje o homem faz sobrancelha, não sei, nada contra quem faz, viu? Eu não faço sobrancelha porque a minha veio pronta. Mas eu vejo que há uma feminilização muito forte do homem. A cultura é assim agora. Começando pelas roupas, é um exemplo simples. Nós sabemos que a área de cosméticos, olha, eu fico falando de tudo que tem que falar no palco. A área de cosméticos que mais vende é para quem, meu povo? É para os gays. Por isso que há tanto incentivo por parte das emissoras aí de televisão
sempre colocam os gays ali na novela, tudo, nada contra. Mas os gays, por eles terem um problema de aceitação, um problema afetivo, eles consomem mais, tá? E essa é a realidade, não é eu falando não, isso daí é estudo, tá? E também não é IBGE, que IBGE não dá para contar muito. Então, a cultura. O problema em si não estava com a mulher, mas estava com o sangue, tá? Na tradição antiga, semítica principalmente, o contato com o sangue sempre tornava impuro. E a mulher, ela menstrua, é próprio da mulher. Então, esse período ela ficava impura de ir no templo para depois fazer a purificação. Então, é uma tradição antiga. É complicado? Por quê? Talvez seja uma interpretação dele sobre a TPM de hoje, que a mulher fica mais sensível, a mulher chora. Talvez eles falem, ixi Maria, esse trem tá doido, vou nem mexer que está manifestado. Então, eu acredito, né, nessa minha opinião, que seja isso. Mas o sentido não está relacionado à mulher, e sim ao sangue, tá bom? Tanto é que o bebê, quando era apresentado no templo, que ele se tornava puro, porque ele também estava impuro. E também tem por isso que tem a purificação de Maria no templo? Isso mesmo, a purificação, porque na apresentação era purificada a criança e a mãe. Pergunta da Michele, mãe da Naira. A igreja pode intervir em situações de violência doméstica? A igreja deve intervir. Não só no sentido da violência doméstica, como qualquer tipo de violência. Nós estamos aí com várias crianças da catequese, por exemplo. Se nós encontramos uma criança que vem com hematoma, que vem com um machucado, nós deveríamos estar atentos a isso. Se nós temos uma líder de comunidade que nós vemos que é agredida pelo marido, nós deveríamos estar atentos. E a primeira recomendação que nós deveríamos fazer a ela é utilizar-se da lei para se proteger. Gente, isso não é machismo ou feminismo. Isso é o direito à vida que a igreja tanto prega. Talvez nós, como irmãos, se é um homem que participa da comunidade, podemos ir lá conversar com ele, tentar ajudar. Já existem grupos na igreja que fazem isso. Existe um grupo que surge no século XIX, surge no século XX, né? Vai completar em 100 anos. Ele se chama Equipes de Nossa Senhora. É um exemplo, tá? Dentre tantas equipes que tem na igreja. O que as equipes de Nossa Senhora faz? São 5 casais que eles têm a missão de ajudar um ou outro a se santificar. Então, uma vez por mês eles se reúnem, eles têm um padre que é diretor espiritual, e eles têm a missão de um casal ajudar o outro a se santificar. E é legal porque quando algum da equipe briga ou dá algum problema, todos os casais vão lá na casa deles. O que está acontecendo entre vocês dois, boca aberta? Então, quanto mais próximo nós estamos das pessoas, Michele, um abração para tu também, viu? Nós podemos ajudar de fato. A missão da igreja é ajudar as famílias a encontrar a Deus. Tá, mas aí, por exemplo, o padre pode ajudar aconselhando. Porque vamos supor, eu sou casada. Meu marido me bate. Eu, em confissão, eu falo isso pro Senhor. Tá. E aí, eu não quero denunciar meu marido, porque eu tenho medo ou qualquer coisa do tipo. O que o padre pode fazer? Em confissão, o padre não pode fazer nada. Por exemplo, o correto seria na confissão o padre nem aconselhar. O padre só deveria ouvir os pecados e dar absolvição. É claro que a gente sempre aproveita para fazer uma direção espiritual, porque afinal de contas o fiel teve coragem de até a gente tá, cada vez passa mais difícil. Então, se você confessa algo para mim, eu não posso falar nada. O Danilo matou uma pessoa e veio e me confessou. Se a polícia chega e me pergunta o que o Danilo falou, a legislação brasileira, por causa de um acordo Brasil-Santa Sé, prevê que eu não sou obrigado a falar, porque o segredo de confissão está acima da justiça brasileira. Ok? Pode tentar me prender, me torturar, arrancar as minhas unhas, não tem problema. O padre tem que guardar o segredo. Então, se você me confessa, eu não posso te ajudar. Mesmo em caso Agora, de se assassinato? você... Mesmo em caso de assassinato. Porque o padre ali está na pessoa de Cristo. Nós não podemos intervir jamais. Tipo, você confessou algo para mim que matou o Roger. E eu sou muito amigo da mãe do Roger, da família dele. Eu não posso ir falar nem para a família, nem para a polícia. Eu tenho que guardar o segredo do sacramento. Esse é o primeiro ponto. Se você vem numa direção espiritual e fala, padre, está acontecendo isso comigo, vai de padre para padre. Mas eu falo, eu queria conversar com vocês dois juntos. Como eu sempre faço aqui. Tem dia que a secretaria está bombando por causa disso. Porque às vezes eu gosto de chamar quem está causando o problema para a gente conversar junto. E tentar ajudar. Ou senão, vamos partir. Vai atrás dos seus direitos, vamos seguir a vida. Então,
Vem no conselho e na prática. Muito bem. Vladimir tá demais hoje. Ô, Ele um disse abraço, assim, ó, viu? Parabéns pela live de segunda. Padre, hoje em dia eu fico muito feliz e me sinto másculo quando minha esposa me pede para abrir a lata de azeitona. E o problema é conseguir, né? Parece que eles estão agora pressionando tanto que nem a gente está conseguindo mais. Para a gente encerrar, e aí o senhor como sacerdote, acho que seria uma orientação. Porque é fato, a gente não pode negar que o mundo é machista. Sim. O que a gente pode fazer, principalmente assim, os pais cristãos, catequistas também, o que a gente pode fazer para acabar com essa realidade de catequese? Que orientação que o senhor nos dá? Muito bem. Meu povo, a orientação que eu dou é aquela orientação da igreja. Como diz Santo Agostinho, beleza sempre antiga e sempre nova, né? É mostrar aos filhos, mostrar à família, à igreja e a todas as pessoas que o homem e a mulher eles se completam. Gente, não existe uma mulher acima do homem, um homem acima de mulher, nada disso. O sacramento do matrimônio nos une a ponto de ser uma única pessoa, certo? E é isso que nós devemos mostrar, que as mulheres, biologicamente, no corpo, são mais frágeis. Então o homem tem que ser cavalheiro. Não tem que deixar a mulher pegar peso. Isso não é sentido de machismo, isso é sentido de cuidado. Sabe? De você ajudar a tua esposa, você ajudar o teu marido. Limpar a casa, minha gente. Sabe? São coisas assim simples no dia a dia que mostram o complemento. Às vezes a mulher tem que cuidar da criança, tem que limpar a casa, tem que fazer a comida. Peraí, você no sofá? Então entenda que eu acho que ensinar as crianças e viver esse sentido de unidade. A mulher e o marido constituem a família para viver o amor em plenitude. Não é discurso machista, discurso feminista que vai resolver o problema da casa, mas é um cuidar do outro de fato, como deve ser. Inclusive na sociedade. Eu vejo, olha, e assim, a sociedade está muito mal educada. Ariano Suassuna já dizia isso, eu gosto muito dele, que ele dizia que hoje em dia até a comédia não tem mais comédia, é só palavrão, é só coisa vulgar. Né? E ele ainda diz assim, se soubesse mais palavrão que eu, pelo menos ia ser melhor, mas nem isso sabe, porque eu sou do campo e da cidade, então eu sei mais do que quem é só da cidade. Mas eu digo isso, nós vulgarizamos muito, tudo, toda a vida. Nós não falamos mais bom dia para as pessoas. Você vê no ônibus, não tem mais aquilo de conversar com o motorista, com o cobrador. No mercado, parece que nós estamos fechando a nossa vida na nossa realidade. Isso está destruindo a sociedade. Então, ensinar as crianças, os jovens, e o marido colocar na cabeça que ele e a mulher se complementam. A mulher não é mais, o homem não é mais. Eles são obras do mesmo Deus que foi feito para completar o mistério da criação. Acho que o Danilo cortou o teu microfone para tu. É para eu parar de falar. Ensinar o homem a ser macho, mas não machista, né? Isso. Assim como a mulher também, né? Isso. A mulher tem que ser mulher. É o maior discurso e o mais belo. Se as feministas aprendessem isso, elas não precisavam ficar mostrando o peito na praça, nem ficar urinando em crucifixo. Né? Eu acho que se elas entendessem o discurso da igreja, elas iam ver como bonito é o discurso da igreja. Muito maior do que o delas que ficam usando o crucifixo com outras finalidades. Muito bem. Mais do que nunca nós precisamos voltar a ser homem e as mulheres em geral voltarem a ser mulheres. Porque assim como nós relatamos aqui, né, na semana passada, sobre a desconstrução da mulher que o feminismo causa, existe também uma guerra contra a virilidade do homem. Ou seja, se vocês pararem para analisar, até nos desenhos animados que passam em canais de TV infantis, que meninos assistem, entre os desenhos hoje não tem mais nada a ver com como era no passado. Antes mostravam heróis, hoje está uma coisa muito mais branda, sabe? Até brinquedo de menino, tinha soldadinho, hoje é uma coisa completamente, assim, é brinquedo para os dois sexos, que ambos podem brincar, né? Então, assim, a figura do homem desde pequeno está sendo desconstruída. E com essa desconstrução nós não vamos conseguir um matrimônio santo. Quando eu falo matrimônio santo em geral, nós não vamos conseguir atingir esse objetivo, né, de famílias verdadeiramente católicas, se dentro do coração não há Cristo e sim ideologias.
Então somos chamados a retornar à originalidade. Eu acho que o sentido está sendo desviado, né? Eu ouvi uma pregação do Padre Paulo Ricardo, que ele fala que hoje em dia não pode mais dar uma arminha de brinquedo para criança, isso é um absurdo. E ele falava que na época dele brincava-se de arminha, de espada, só que o que você tem que ensinar para a criança é que o mal vence o bem. E às vezes é necessário pegar em armas para que o bem prevaleça. Então acho que a gente está distorcendo, né, o sentido das coisas. Essa semana eu via no Facebook. Olha, viu, meu povo? Eu também uso de vez em quando eu uso. Eu vi uma postagem escrito justamente isso. Eu sou mãe, amo meu filho e não dou boneco de super-herói para ele. Certo. Aí uma pessoa muito inteligente, que eu não conheço, mas eu mando um abraço para ela, escreveu assim: não adianta você tirar os bonecos do seu filho se você não se torna o herói da vida dele. Ou seja, não são os bonecos que vão influenciar na vida dele, sim o que você ensina. Eu gostei muito dessa resposta porque é assim: estamos tirando os bonecos, estamos tirando os carrinhos, estamos dando o celular, porque ele fica quieto. E aí eu estou trabalhando muito para suprir a minha ausência, eu dou um tablet, eu dou um trem aí que fica esfregando o dedo, que joga, porque aí eu vou criando meu filho assim, dentro deste mundo digital, no politicamente correto. Minha gente, estamos gerando uma sociedade doente, tá? Todo mundo sabe disso. O suicídio na juventude é altíssimo, é assustador, porque as crianças precisam de pai e mãe, e precisa de carrinho, precisa de boneco, sim, faz parte. Nós vivemos isso, você passou por isso. Foi ruim para a sua vida? Não foi. Para mim também não. Na verdade, eu nem lembro direito do que eu brincava. Acho que eu estou meio com Alzheimer, de tanto dar com as velhas, eu estou pegando Alzheimer. Mas para ver que isso não influenciou o que eu sou hoje. Mas os valores que meu pai e minha mãe me ensinou, eu trago aqui. E o dia que eles se forem, eu vou levar para o resto da vida. Certo? Os valores permanecem. A gente está brigando muito pelo que é superficial e o que é essencial a gente está fechando os olhos. Amém, né? Então, antes de encerrar com a música final, eu quero agradecer primeiramente o Padre Rafael, que dedicou o tempo dele a estar aqui conosco hoje, também para transmitir o seu conhecimento ao povo, né? Agradecer ao povo que assistiu, né? Muito obrigado mesmo, vocês estão sempre acompanhando, não só hoje, mas nas outras semanas também. Deus abençoe cada um de vocês. Então, meu povo, obrigado por ter me aguentado, viu? É difícil, eu sei, ouvir o gordinho falar não é fácil. Tem dia que eu estou tão chato que eu tenho vontade de ir embora de mim, mas não posso, porque eu não consigo fazer essa obra divina, de fugir de mim mesmo. Mas tá bom, eu agradeço. Os nossos jovens aqui estão se empenhando para levar tema polêmico. Então não tenha medo de colocar aí nos comentários tema polêmico. Eu não concordo com esse trem. Ou senão, olha, eu não entendi, fala de novo isso daqui. Ou senão, olha, como fica essa ideia frente a essa questão? Não tenha medo. Assim nós vamos crescendo na nossa fé. O problema justamente é esse, que a gente não conhece a fé da igreja e é uma igreja. Eu descobri, e eu conto só para vocês, viu, que o problema da igreja católica não são os protestantes. O problema da igreja católica são os católicos. Eu não vejo protestante falando mal do pastor. E já viu, católico é fogo. O som está muito alto hoje. Ou senão, na outra semana, o som está muito baixo. Aquele cantor canta tão mal. Aí quando falta, ou não tem mais ninguém para cantar, nossa, como está morta essa igreja. Então perceba, o problema dos católicos são os católicos, que não amam a igreja. E não amam por quê? Pela culpa dos padres, que não ensinam. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então é o tempo da gente conhecer a nossa igreja, certo? Dúvida, pergunta, mande mensagem, nós vamos esclarecer. Neste cenáculo jovem, o cenáculo é o lugar do Espírito. Peçamos ao Espírito de Jesus que santifique a sua casa e o seu lar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a vossa família, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, só para lembrar que amanhã, sexta-feira, às 20 horas, nós teremos o Santo Terço com os seminaristas. E após o terço com os seminaristas, nós temos um vídeo especial
que os cantores e músicos de todas as nossas comunidades prepararam para nós. Então fiquem atentos e nos acompanhem. Para ser pai do filho seu, eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou a mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou um escravo